Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Diogo e nessa aula vamos falar sobre números racionais, em especial em como transformar números decimais exatos em fração. Bom, para começar, vamos relembrar o que são os números racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração e dentro desse conjunto estão os números decimais exatos. Mas, professor, o que são números decimais? Números decimais são números que possuem vírgula. E, além disso, os decimais exatos são os números que possuem vírgula e são finitos, eles possuem um fim, porque existe a possibilidade do número decimal ser infinito e periódico, que é o que chamamos de dízima periódica. Então, vamos para o quadro para ver como fazer a transformação de números decimais exatos em frações. Bora! Bom, vamos falar sobre como transformar números decimais exatos em fração. Primeiro, como eu já disse, vamos identificar quem são os decimais exatos. Vamos supor que eu queira transformar o número 1,2 em fração. Como é que fazemos isso? Para começar, eu sei que esse número vai virar, obviamente, uma fração e por isso eu tenho que determinar quem que será o numerador e o denominador dessa fração. O numerador é simples, basta você visualizar o número sem a vírgula. Nesse caso, fica sendo o número 12. 1, 2, sem vírgula, 12. E no denominador, no número de baixo, sempre será uma potência de 10. Ou seja, eu vou começar com o número 1 e a quantidade de zeros que eu vou colocar tem que ser igual à quantidade de casas decimais depois da vírgula. Nesse caso, como eu só tenho uma casa depois da vírgula, eu só acrescento um zero. Ou seja, o número 1,2 pode ser escrito como 12 décimos. Mas essa fração pode ser simplificada. Eu ainda consigo dividir essa fração em cima e embaixo por 2. Lembrando que simplificar uma fração é dividir tanto o numerador e o denominador por um mesmo número para encontrar valores menores em uma fração equivalente. Então vamos lá, ó. Consigo dividir tanto 12 quanto 10 por 2 e aí eu encontro 12 dividido por 2 dá 6, 10 dividido por 2 dá 5. Mais um exemplo, esse foi o exemplo A, agora vamos falar do exemplo B. Se for, por exemplo, o número 0,25, como é que eu transformo o número 0,25 em fração? Em cima seria analisar o número sem a vírgula. A gente vai olhar para o número e tentar visualizá-lo sem a vírgula. Seria 0,25. 0,25. Mas esse zero à esquerda, ele não faz diferença. Logo, eu posso apagar o zero e escrever apenas 25. Embaixo eu vou sempre começar com 1 e vou acrescentar quantos zeros eu tiver de casas depois da vírgula. Então, eu tenho duas casas depois da vírgula, eu vou acrescentar 2 zeros. Quase pronto. Eu tenho que lembrar de simplificar a fração. Nesse caso, eu encontrei 25 centésimos e eu percebo que eu consigo dividir tanto o 25 quanto o 100. Os dois eu consigo dividir por 5. Então, eu vou fazer isso para simplificar a fração. 25 dividido por 5 dá 5. 100 dividido por 5, que dá 20. Eu ainda consigo dividir novamente por 5. Enquanto eu conseguir fazer essa divisão, eu vou fazendo até que eu não consiga mais dividir numerador e denominador por um mesmo número. 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. Pronto. Agora eu só consigo dividir numerador e denominador se for por 1, mas aí eu não altero a fração. Logo, eu não consigo mais reduzi-la. Essa fração ela foi simplificada ao máximo possível, por isso dizemos que essas frações, quando a gente não consegue mais aplicar simplificações, é porque é uma fração irredutível. Ok? Então, para transformar 0,25 em fração, nós vamos colocar 25 no numerador. Embaixo, no denominador, eu começo com 1,
coloco duas casas depois da vírgula e aí vou analisar se eu consigo ou não simplificar as frações. Nesses dois casos, A e B, eu consegui simplificar, chegando numa fração irredutível. Mais um exemplo. Letra C, se eu tiver agora a fração 1,25. Como que ficaria para transformar esse número decimal exato em fração? Só chamar atenção, pessoal, que esses números decimais, que são números com vírgula, eles são chamados de exatos porque eles têm um fim. Existe a possibilidade de números decimais serem infinitos. E, ainda assim, se eles tiverem um padrão de repetição, de serem chamados de dízimas periódicas. Por exemplo, professor, do que você está falando? Vamos dar um outro exemplo aqui diferente. Vamos supor que eu tenha que fazer a divisão de 10 por 3. Nessa divisão, 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Para chegar em 10, sobra 1. Não consigo mais dividir, não tem ninguém para descer. Coloco a vírgula e acrescento um zero. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Sobra 1. Abaixo um zero. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Sobra 1. E aí, a gente já consegue perceber que isso vira um ciclo sem fim. Posso dizer, então, nesse caso, que o 3,33333 não é um decimal exato. Ele é uma dízima periódica. Qual que é a diferença de um decimal exato para uma dízima periódica? Os decimais exatos possuem fim. O 1,2 termina aqui no 2. O 0,25 termina no 5. O 1,25 também termina no 5. Já esse número, que eu estou dando como exemplo, 3,33333, ele não termina no 3. Eu tenho infinitos 3 aqui. Logo, esse número não é um decimal exato. Ele é chamado de dízima periódica. Logo, essa regra que eu estou explicando para vocês não servem para as dízimas periódicas. Só servem para os decimais exatos. Então, vamos aplicar aqui a regra no nosso último exemplo. 1,25 para transformar em fração. No numerador vai ser 125. E no denominador eu vou começar com 1 e vou acrescentar 2 zeros, já que eu tenho duas casas depois da vírgula. E agora eu vou pensar, eu consigo simplificar essa fração? Consigo sim, dá para dividir por 5. Tem a regrinha de divisão do 5, que todo número que termina em 0 ou 5 dá para dividir por 5. Logo, eu consigo dividir tanto 125 quanto 100. 125 dividido por 5 dá 25. E 100 dividido por 5 dá 20. Novamente, como os dois terminam ou em 0 ou em 5, eu consigo dividir por 5 novamente. Vou dividir. 25 dividido por 5 dá 5. 20 dividido por 5 dá 4. Aí agora sim eu não consigo mais dividir os 5 e 4 por um mesmo número. Logo, essa fração 5 quartos é a fração irredutível que representa um número decimal exato, 1,25. Viu só como é fácil? Então, agora para treinar, faça os exercícios do PET, assista às aulas disponíveis no aplicativo Conexão Escola 2.0, assista às videoaulas disponibilizadas pelo Estado e me procure caso tenha alguma dúvida. Bons estudos!